Nada. E aí fica. E só acreditando algumas coisinhas, irmãos. Algumas pessoas aqui não me conhecem realmente, né? E outros me conhecem há muitos anos, mas mesmo esses que me conhecem há muito tempo, às vezes cometem alguns errinhos ainda sobre a minha pessoa. Não que isso seja importante, mas por exemplo, ele chega, eu me lembro quando você foi batizado aqui, eu me lembro assim, não, eu não fui batizado aqui. A minha adolescência não foi vivida aqui. Eu, quando cheguei aqui nesta igreja, eu tinha um pouquinho mais de 18 anos. Eu já vim de Minas Gerais, convertido e batizado na primeira igreja batista de Mar de Espanha. E só para esclarecer isso aí. Mas que bom que você tem uma recordação de mim como se eu fosse um adolescente aqui. E aqui na igreja eu fiquei como membro 20 anos, como membro aqui. E 10 desses 20 anos nós atuamos como pastor, sendo que o primeiro ano foi como pastor auxiliar, o pastor Militão Pereira de Andrade, e depois ele conduziu a igreja a inverter as posições. Então eu fiquei como pastor titular e ele ficou como pastor auxiliar. Para mim foi assim, olha, eu achei assim demais o gesto de amor dele, né, e também da igreja. E me lembro que no primeiro sermão que fiz como pastor titular da igreja, a primeira pessoa que veio à frente chorando foi o pastor Militão, entregando a vida dele para a obra de missões. E então nós designamos para que ele fosse dirigir a congregação, assim que hoje é a segunda igreja batista do Pilar. E ele foi dirigir a congregação que depois se tornou a segunda igreja batista do Pilar. Tivemos a oportunidade de organizar a segunda, a terceira, o trabalho também lá em São Paulino. E depois Deus nos chamou para missões. E nós então fomos, mas fomos de uma forma diferente. Não fomos mantidos nem pela igreja, nem pela Junta de Missões Nacionais, nem missões estaduais. Fomos pela fé. Naquela ocasião eu deixei 3 igrejas no Rio. A primeira do Pilar, que era a minha igreja onde eu era pastor titular. A primeira do Lote 15, que eu estava atendendo interinamente, que o pastor Dali já tinha ido para o sul, né, o pastor Elias Valério de Souza. E a terceira do Pilar, que tinha sido recém-organizada e ainda não tinha pastor. Então nós demos posse de dezembro a janeiro em 3 famílias pastorais. E aí sim fomos para dirigir uma congregação que tinha 6 membros. E o meu trabalho foi tão bom lá nessa congregação que com 3 meses depois só tinha 2 membros. Então é assim que Deus faz. Então começamos do zero, aí Deus nos deu a oportunidade de organizar a primeira igreja batista de Torres, que alguns irmãos aqui já conhecem, já estiveram lá, principalmente o pessoal da caravana missionária, já conheceu. Hoje uma grande igreja, né, muitos membros, e hoje nós temos um outro projeto também nessa mesma cidade, só que agora pelo Ministério Convívio. Lá no Rio Grande do Sul, organizamos a Igreja Batista Memorial de Porto Alegre e organizamos a Igreja Batista Viva também de Porto Alegre. E atualmente, né, há uns 12 anos atrás, nós dirigimos um ministério chamado Ministério Convívio, que alguns irmãos aqui da igreja conhecem, onde temos hoje, para não errar aqui, 6 irmãos, 14 projetos de plantação de igreja, de revitalização de igreja, sendo que 5 desses estão no sul, 6 estão lá no Nordeste brasileiro, no estado de Pernambuco e Bahia, e 3 desses estão na Tailândia, né, outro país que eu nunca imaginei conduzir trabalho ali, mas Deus tem nos dado esse privilégio. A caravana que foi visitar os nossos trabalhos conhece todos os trabalhos do Rio Grande do Sul, como também os trabalhos lá do Nordeste. Espero em Deus que, se não para este ano, mas já estejamos se programando para o ano que vem, e precisamos levar um reforço. Mas informo aos irmãos que todos os trabalhos estão indo bem, não estão como eu quero, mas estão melhor do que eu mereço, e dou graças a Deus por isso. Nós estamos agora reformando 2 templos pequenos lá no Nordeste, aliás 3, estamos colocando forro, como vocês sabem, o rebaixamento, né, em 2 templos, que é assentamento, Antônio Conselheiro, e em Bom Jesus, lá do Antônio Conselheiro já está pronto, estamos agora no assentamento. Ou melhor, estamos agora em Bom Jesus. E estamos reformando aquela capelinha lá do Poço da Pedra.
lembra da irmã Melina? Pois é, estamos lá reformando aquele templo, fazendo calçadas, pintando, botando placa, vai ficar uma beleza. E Caprobó foi a cidade que nos levou para lá, no estado de Pernambuco. Estamos com um terreno já comprado e pago, e um templo, uma capela de madeira que foi implantada ali por um projeto que tem no Brasil chamado Missão. Agora esqueci o nome da missão, depois vem na memória. Mas uma missão batista também que planta capela, só que ela não planta só para os batistas, para qualquer igreja que estiver nascendo num local, que faz um trabalho sério. Ela então leva essa capela e com um dia eles constroem e inauguram. Então Deus tem feito uma grande obra. No ano de 2025, aliás, no finalzinho de 2024, para começo de 2025, nós assumimos uma igreja também no sul que estava fechando suas portas. A Igreja Batista de Ipanema. Uma igreja que o trabalho começou há 70 anos, estava agora 16 anos de organizada como igreja, mas estava praticamente falida, perdida, sem ninguém, e mato tomando conta da igreja. Nós assumimos lá em dezembro de 2024 e trabalhamos um ano inteiro para reedificar, remodelar, limpar, reestruturar aquela igreja. E graças a Deus a igreja tomou um novo rumo, está muito linda a igreja. Fizemos tudo que precisa fazer para o trabalho de Deus ser feito, que a gente tem que fazer com zelo, né? E está crescendo. Não temos muita gente ainda, mas pegamos com 7, já está com 26. Estamos preparando um grupo de 10 pessoas para batismo, e isso para nós tem sido uma grande alegria, um grande desafio. Muito bem, comecei com o pastor Celso antes de estar aqui nesse culto, né? Ele compartilhou algumas bênçãos também, seu ministério, alegria, conduzir essa igreja. Só que quando nós começamos, eu ainda não tinha decidido se ia estar pregando aqui hoje, mas a oportunidade nos foi dada. E é possível que eu repita alguma coisa que os irmãos já tenham ouvido em outras ocasiões. Por exemplo, o início do culto aqui hoje, cadê a irmã Leila? Cadê a Leila? Está ali, sempre fica aquele cantinho ali, né? Me alegrou.